Perfeito, Excelência. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar essa colenda Câmara Civil. Vou cumprimentar na pessoa do presidente, desembargador Iedo Simões, e do relator, desembargador Delcio Santos. Bem, vou ser breve. Caso é o seguinte: estou aqui pelo apelante, que foi ré na ação. O autor é um empreendedor que teve diversas lojas no shopping Amazonas, né, no Amazonas Shopping, desculpa. Pelos autos do processo, foram 6 lojas entre 94 e 2009. Estamos falando de uma relação de 15 anos. Em 2009, ele teve insucesso financeiro e culpou o shopping por tal insucesso, alegando que lojas boas do lado dele saíram, coisas que acontecem em shopping center. Porém, como só tem 3 capítulos condenatórios, eu vou pular aqui esse relato dos fatos e vou direto aos capítulos que importam. Bem, foram 3 capítulos condenatórios. O primeiro, pedido de devolução de luvas. Luvas pagas entre 94 e 2000 por um único fundamento da sentença: crise econômica de 1999. Único fundamento, repito, excelências. Segundo capítulo condenatório, que vou tratar aqui: danos materiais por um suposto roubo ocorrido no ano de 2008 em uma das lojas do apelado. E o terceiro capítulo condenatório foi: apesar da sentença ter dado 20% do pedido, apenas 20%, porque foi uma condenação de 600 mil em quase 3 milhões de pedido, condenou o meu cliente totalmente na sucumbência. 20% de honorários apenas para ele, que sucumbiu em 20%. Então, passo aqui ao primeiro capítulo, excelência. Vou falar das luvas. Em primeiro lugar, a sentença sequer diz qual a loja que estamos devolvendo as luvas. Sem eu saber qual a loja, não sei nem se eu alego prescrição, não sei nem o valor, porque eu tentei somar todos os valores do processo e nenhum dá a quantidade de 307 mil. Não tem essa soma possível dentre as luvas pagas. É, dois, Duas dessas lojas que eu estou supondo temos que devolver as luvas foram contratadas no ano 2000. Excelência, eu sei que no Brasil a gente brinca que até o passado é incerto. Agora, o passado não pode ser imprevisível. Como que uma crise de 1999 vai gerar devolução de luvas pagas em 2000? Mais um argumento: 1999. Estamos no Código Civil de 1916. Não havia artigo 317, não havia artigo 478. Por boa-fé, a jurisprudência utilizava a teoria de previsão? Sim, porém de forma restrita e para contratos de trato sucessivo. Veja, a locação certamente é um contrato de trato sucessivo, porém as luvas são instantâneas. O fato gerador da luva é o ingresso no imóvel. Então, se essa luva foi assinada em 2000, deveríamos ver a condição daquele momento. Não há que se falar aqui em teoria da imprevisão. Passo além. Vamos dizer que sim, de fato teve essa crise e de fato impactaria o contrato. A alegação da sentença é genérica. Diz crise de 99. Não mostra uma linha de como essa crise afetou o contrato em julgamento. Eu não, Seguindo essa linha, a gente poderia anular todos os contratos de 1999, porque eu não precisaria demonstrar a relação, a onerosidade excessiva, o fato imprevisto. Passo além. Além da alegação ser genérica, se acreditarmos apenas nos gráficos da sentença, sequer houve crise. O, o douto juízo coloca um gráfico sobre retração do PIB. Diz que a média da década era de 2,5% e naquele ano de 99 foi positivo em apenas 0,5%. Se olharmos 1998, um ano antes, foi 0,3%. Ou seja, teve um crescimento do PIB de 50%, mais de 50%. Alega a inflação. Excelência, inflação de 3%. Isso é meta hoje. A gente estaria feliz agora, em 2026, em ter uma inflação de 3%. Imagina nos anos 90. Estamos falando da década do Plano Real, da hiperinflação. 3% em um dia poderia até acontecer. Mais um argumento. Além de não ter havido crise, além da tese não ser aplicável, ele assinou novos contratos em 2000 e depois em 2004. Veja, teve um fato imprevisível que supostamente leva à falência o empresário, mas ele continua no shopping, continua assinando os novos contratos até o ano de 2009, 10 anos depois da crise. O próprio ajuizamento, 10 anos depois da crise, mostra que essa crise não abalou ele. 10 anos depois, teve um insucesso financeiro e aí sim ele ingressa em juízo e pede a devolução de todos os valores pagos para o shopping a título de luva de diversas lojas. Então, excelência, para fechar, se a crise é banal, a reforma tem que ser integral. Passo aqui ao segundo capítulo condenatório. Roubo. Um suposto roubo ocorrido na dependência da loja. Excelência, não tem uma prova nos autos. Há uma planilha e uma notícia de jornal. A notícia de jornal diz que perdeu 100 mil. Ele alega que perdeu 300 mil, e foi essa a condenação.
não fala sobre nexo causal entre o shopping é, e o suposto roubo, né? O shopping não tem seguranças armados, excelência. A gente tem que entender o que aconteceu de fato e não tem prova nos autos. E mais, estamos falando aqui de contrato entre empresários. Não há nenhuma vulnerabilidade. Inclusive, de forma elogiosa, eu digo, o defensor do apelado é o professor doutor Renan Tamay, que eu estimo muito. Então, ele está bem assessorado. É um excelente advogado, como vocês podem ter visto nas peças. Então, não dá para ele alegar aqui como se fosse o CDC, não houve inversão de ônus da prova, então ele tinha que provar. Bem, qual a prova que tem? Uma planilha unilateral. Não tem inventário de estoque, não trouxe livro contábil para a gente ver esse prejuízo, nada. Não tem prova. E mais, gostaria de chamar a atenção que esse processo já figurou aqui nessa segunda instância, num acórdão do desembargador Délcio, no que ele diz que teria que voltar para a primeira instância, pois era essencial a produção de provas. Esse processo volta à primeira instância, o juiz abre prazo para a parte falar em provas, o que diz a parte autora, hora pelada, não quero produzir provas, estou satisfeito. A sentença era de improcedência por falta de provas, a sentença anulada. E aí volta, ele não produz prova e consegue uma sentença de procedência. E vou me encaminhando aqui para o fim, para o último ponto, como já até antecipei, da sucumbência. Excelência, um empresário decide entrar em juízo pedindo 2.800.000 reais. Ele consegue 600 mil, que eu já espero ser revertido. Por que a sucumbência deveria ser pago apenas pelo réu? O réu ganhou 2.200.000 e perdeu 600 mil. Então entendo que a sucumbência deveria, ou mantida, o que eu não espero, mantida a sentença, deveria apenas, na pior das hipóteses, ser rateado. Mesmo se a gente decotar o dano moral de 1 milhão, ainda sobraria 1.800.000 de pedido e 600 mil efetivamente de condenação. É como peço, excelência. Muito obrigado. Obrigado, excelência.